esportes, eles são uma maneira de você ajudar o aluno a lidar com essa questão do bullying, até pela questão de ele ter que cooperar com o outro, principalmente nos esportes de equipe, a questão de ser sabidamente comprovado de que a prática de esportes ajuda a combater quadros depressivos, por exemplo, mas a escola pública ela vai bater em algumas barreiras aí nessas práticas de esporte, seja a barreira de formação do professor. Será que o professor ele é capaz de identificar um aluno que ele está num quadro depressivo? Será que o professor ele sabe como ele vai convencer, por exemplo, esse aluno a participar? Porque você precisa convencer o aluno a participar, porque muitos deles eles se recusam. Então, barra nessa formação do professor. E outra questão a escola pública ela não tem subsídios materiais para poder investir nessa área do esporte, por exemplo. O professor ele quer ali fazer um jogo de futebol organizado, mas não tem bola de futebol adequada, não tem bola de handebol adequada. A gente, por exemplo, aqui tem bolas de basquete que estão minimamente utilizáveis, porém a gente não tem a cesta, então não tem como fazer a prática do basquete. Então, basicamente de material a gente não tem nada. Que são as coisas que dariam subsídios para o professor para ele tentar trabalhar essa questão do aluno trabalhar em grupo, essa questão dele fazer até a prática de exercício para ajudar nesse possível quadro depressivo. Então a escola vai esbarrar nisso aí. Outra questão a educação física, ela é uma quebra daquela rotina na escola. Então, geralmente, a maioria das aulas acontece dentro da sala de aula, que, querendo ou não, cansa o aluno. Eu, enquanto professora, fico cansada de ficar toda ali dentro da sala de aula. Então, a quebra de rotina também acredito que seja uma coisa positiva para o aluno. Porém, se o professor de educação física não tem subsídios para trabalhar com esse aluno na quadra, por exemplo, num dia chuvoso como hoje, a quadra está impossibilitada de ser utilizada, porque a quadra está toda molhada. Ele não tem como trabalhar com o aluno lá, porque senão ele estaria, inclusive, colocando os alunos em risco. Então, o professor ele acaba ficando preso também. Ele é refém dessa falta de subsídio material que tem na escola pública. Em relação ao bullying, é aquela questão da própria formação do professor. O professor ele fica inseguro de agir em situações de bullying, porque, primeiro, ele não sabe identificar aquilo que são possivelmente brincadeiras inofensivas e brincadeiras que já evoluíram para o bullying, o professor não sabe identificar. Então ele fica temeroso de tomar uma atitude e aquilo dá errado. Então muitas vezes o professor ele faz vista grossa, ele decide não intervir. E quando esse professor ele não intervém, o bullying ele acaba piorando, os alunos se sentem tranquilos, então eu posso fazer o que eu quiser. E os alunos que estão sofrendo aquele bullying pensam, pô, então eu não posso confiar no professor, o professor não é uma figura confiável. Então, o professor ele precisa tomar essa formação para que ele tenha mais segurança para agir nessas situações em que ocorre o bullying na escola. Como eu já havia dito antes, o bullying ocorre principalmente devido às diferenças. Quando o aluno ele se depara com alguém que é muito diferente dele, ele se sente inseguro e ele faz o quê? Faz piadinhas atacando a diferença daquela outra pessoa, seja aluno, seja funcionário, seja professor. Acontece também. E o que eu tenho percebido eles muitas vezes fazem brincadeiras cruéis sem perceber que eles estão sendo cruéis. O bullying está tão naturalizado, está uma coisa tão normal, que eles são extremamente cruéis uns com os outros e eles não conseguem perceber. Então, se o professor não faz ele parar e falar, fulano, você prestou atenção no que você falou? Olha o nível daquilo que você falou. Quando você faz ele parar e reanalisar aquilo que ele disse, ele mesmo fala, nossa, professor, eu peguei pesado. Mas se você, enquanto professor, não fizer pelo menos com que ele pare, fulano, olhe e preste atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando, se você não tiver essa atitude, isso vai ficando uma coisa cada vez mais normal para eles. Então, que eles ficam cada vez mais violentos, verbalmente e, em últimos casos, fisicamente. Então, mesmo que o professor ele não tenha muito domínio do assunto, mas é importante que ele intervenha, que ele mostre, isso aqui não está ok, eu não vou permitir. E faça o aluno refletir, fulano, você está pensando sobre o que você está falando, você está pensando sobre o que você está fazendo,
Porque o aluno ele tá tão acostumado com aquilo que ele acha que aquilo é mais uma parte normal do dia dele. Então, o que ele faz? Quando você faz ele parar, ele vai minimamente refletir sobre aquilo e vai... Opa, peraí, peguei pesado, então é melhor eu ver melhor o que eu tô fazendo. Quando não, ele só vai sentir quando for contra ele, que aí eles não gostam. Eles tiram com a cara de todo mundo. Quando alguém vai tirar com a cara deles, ai professora, a senhora não vai fazer nada? Professor, o senhor não vai fazer nada? Aí é esse momento que inclusive você tem que apontar pra ele e falar, nossa fulano, isso aqui não foi certo, mas lembra que você fez aquela brincadeirinha que pra você era brincadeira, você fez com fulano? Então, era mais possível, porque quando você faz com os outros isso tá ok, e quando os outros fazem com você, você não consegue lidar com isso. Então, incentivar o aluno a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Quando você começa a conseguir com que o aluno branco se coloque no lugar do aluno negro, com que o menino se coloque no lugar da menina, com que o magro se coloque no lugar do gordo, vai falar, ai, peraí, isso aqui não é legal, né? Não tá adequado, não é legal fazer isso. Então, minimamente, mesmo sem a gente ter a formação adequada, eu acredito que com o mínimo de vontade, mínimo de esforço, o professor ele consegue, talvez, não reverter todos os estragos relacionados ao bullying, mas ele consegue dar uma freada, que eu acho que para início já é o suficiente, você minimamente conseguir barrar um pouco essa prática do bullying.